Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início ao terceiro dia do webinar. Hoje a gente vai ter a participação dos engenheiros civis Lucas Pereira e Lucas Freire. Ambos são formados pela UFPE em 2018 e eles são cofundadores e diretores da Projeto 5D. Eles trabalham na elaboração de soluções práticas para os problemas cotidianos da construção civil, através da metodologia BIM, se envolvendo na coordenação e compatibilização de empreendimentos imobiliários. Então, a gente vai ter a apresentação deles, e depois da apresentação a gente abre para perguntas, para discussão, para a gente fazer um diálogo aqui, principalmente focando nessa experiência deles, né, que eles vão trazer. E esse evento, a gente tenta trazer esses profissionais do mercado de trabalho para compor, né, a disciplina que a gente faz parte de BIM, de plataforma BIM de edificações, no programa de pós-graduação em eficiência energética e sustentabilidade, e pelo algoritmo também que a gente desenvolve os trabalhos em BIM no grupo de pesquisa. Então, na pós-graduação, a gente aborda principalmente a parte teórica, né, de discussão do BIM, dessa questão mais teórica, e a gente tenta complementar a disciplina com essas participações, com essas contribuições de profissionais que estão no mercado de trabalho. Então, hoje a gente convidou os dois Lucas para compartilharem um pouco com a gente dessa experiência deles, né, e dessa atuação deles no mercado, e depois a gente abre para a discussão, tá bom? Obrigada pela presença e pela disponibilidade de todos, dos Lucas principalmente, e na hora que vocês quiserem, pode compartilhar a tela e pode começar. Pronto, maravilha. Vocês estão vendo a tela? Tá sim, perfeito. Sim. Assim, essa apresentação realmente foi montada, né, voltada aí para quem está assistindo, que a gente visou aí a partir da nossa conversa, Mayara, que seria, né, estudantes do mestrado profissional da UFMS, né? A gente está correndo um pouco de teoria, de certa forma, que eu acho que todos que estão aqui são pessoas que detêm desse conhecimento já teórico sobre a metodologia, o primeiro passo para a introdução do BIM, né, nosso ponto de vista. E a intenção, né, o intuito aqui é passar a experiência prática do mercado para o crescimento desses novos profissionais, aí, algumas oportunidades e desafios. Aí aqui a gente traz um escopo, né, da nossa história. Nessa apresentação aqui, acredito que vai ser a única que não vai ter aquela famosa pergunta, o que é BIM? Né? Acredito que não é necessário. Né? E aí a gente vai trazer um pouco da nossa história, né, as fases da Projeto 5D, as oportunidades e desafios que a gente encontrou nesse caminho, né? Por que filosofia? Por que a adesão desse nome filosofia, essa mudança de paradigma aí da metodologia para a filosofia? E, por fim, a gente vai apresentar um case. Né? A gente preparou aqui em torno de uma apresentação de 30 a 40 minutos, né, bem objetiva, onde a gente vai realmente se abrir mais para perguntas, no intuito de esclarecer algumas dúvidas. E aí, sobre a história. E quando a gente fala de história, a gente vem um pouco antes da faculdade, porque assim como eu e Lucas Faf, né, a gente, na época da faculdade, estava muito em contato com teoria, e quando a gente entrou no mercado, no mundo profissional, realmente foi com a cara e com a coragem. Né? A gente se conheceu aí na UFPE em 2013.2, na verdade, no segundo período, no finalzinho do primeiro período de engenharia civil, onde a gente fortaleceu essa amizade aí, nas primeiras horas, na mesa de barzinho, mas posteriormente, dentro da aula mesmo, onde
A nossa carreira acadêmica aí foi trilhada juntos, e consegui trilhada junto de forma que, quando tinha trabalhos em grupo, né, a gente estava nesse grupo e quando era em dupla, era nós dois. Né, a gente tinha uma parceria muito forte, sempre estava junto ali em todos os momentos da faculdade, difíceis ou não. Né, a própria cadeira, as próprias cadeiras, a gente adiantou o curso de engenharia civil, a gente adiantava as mesmas cadeiras, passava pelas mesmas dificuldades, mesmos desafios, né? E aí a gente se diferenciou um pouco aí na parte de IC, monitorias, EJs e projeto de extensão, onde tanto eu quanto ele, a gente tinha essa vocação para o lado acadêmico, sempre estávamos envolvidos aí com a iniciação científica, né, monitorias. Eu fiz parte da empresa Júnior, da UFPE, a Arco Consultoria, e ele fez parte do projeto de extensão, né, o Concrebuco. Aí ele pode dar alguma palavra com relação a essa experiência. E, posteriormente, né, a gente entrou na parte de estágio, né, eu tive a oportunidade de estagiar em uma grande empresa em Recife, uma construtora, na área de orçamento, no finalzinho do curso, no último período, no 10º período, a gente adentrou todas as cadeiras, ficou apenas com estágio, né? E a partir de uma oportunidade lá dentro da própria construtora de indicação, o indiquei e ele foi para parte de obra, parte de acompanhamento de obra. A gente teve uma experiência bem distinta aí, vocês podem notar que não tem mais nada a ver com o projeto até certo ponto, né? A faculdade nos preparou, de certa forma, para isso, né? E aí o plano de carreira até então era voltar para... estava voltando mais para concurso, né? E Lucas já vinha com um projeto esse chamado FAF Engenharia, onde ele me convidou para ser seu sócio, e a partir de então, a gente fundou a Projeto 5D com o objetivo de resolver problemas da construção civil através da elaboração de projetos, inicialmente. Né? E aí a gente, Projeto 5D, fundada em 2018, né, por nós aí, popularmente conhecido como Lucas Faf, a abreviação do seu nome, né, e Lucas Pereira, que sou eu. A gente partiu com o intuito de elaborar projetos em BIM, né, naquela perspectiva de trazer melhores soluções, trazer projetos mais assertivos, quantitativos, exatos, também aquela ideia de trazer o orçamento, planejamento integrado, resolver, de fato, aquela questão de projeto antes, né, e prever aí todos os problemas de um projeto dessa maneira. E aí, a partir de uma oportunidade de mercado, a partir de uma parceria, uma oportunidade, né, a gente avançou para a parte de compatibilização de projetos, né, compatibilização BIM, e a partir desse conhecimento adquirido nessa etapa de empresa, nessa etapa de reuniões colaborativas, de conhecimento, de estar em contato no mercado com grandes profissionais, a gente viu uma outra oportunidade, né, a gente foi levado nessa onda de coordenação e compatibilização BIM, né, onde, de fato, aí é um mercado hoje escasso ainda, né, a gente se diz pioneira, né, no estado em que estamos, e acredito também que no Brasil não tenha tantas coordenadoras e coordenar uma empresa voltada para a coordenação e compatibilização dos projetos, né? Um time aí voltado para coordenar, né, a obra antes da obra. Né? Inclusive, é o nosso jargão, a obra antes da obra. É o que a gente pretende trazer. Aqui, vocês podem notar que a gente partiu realmente de uma situação aí voltado mais para o pessoal
está na academia, que ainda não teve contato no profissional, ou talvez esteja na área na parte profissional, né? E aí a gente entrou na elaboração de projetos, conseguiu o nosso know-how, a partir de alguns projetos feitos, estava mais voltado para a parte de estrutura metálica, projetos hidrossanitários. Meu sócio, Lucas Fábio, estava mais voltado para a parte de estrutura de concreto e projetos elétricos. E a gente acabou somando um know-how técnico, um conhecimento normativo. E aí, nessa oportunidade de compatibilização BIM, a gente utilizou esse know-how que a gente tinha adquirido, né, além da experiência de estar em conjunto com os profissionais mais renomados de Recife, né, os mais experientes, os mais antigos, de fato, e que possibilitou aí um crescimento enorme nessa questão de soluções técnicas, da própria colaboração, né, e conhecimento, né, nesse grande mercado aí que a gente vem atuando. E a etapa de coordenação foi uma oportunidade, outra oportunidade que surgiu a partir justamente desse serviço de compatibilização, né? A gente já vinha sendo puxado de certa forma para manter essa comunicação com os projetistas, né? De forma que a gente melhorasse essa comunicação de fato, trouxesse a parte do know-how adquirido, benchmark entre várias empresas, essas soluções mais econômicas e que tivesse uma maior velocidade e agilidade nesse desenvolvimento do projeto em si, né? E aí a gente destrincha aqui essa questão da elaboração de projetos em BIM. Foi uma etapa em que a gente passou e a gente se viu em algumas oportunidades, e alguns desafios para a época também, que era se tornar especialista. A gente vinha numa frente de pegar tudo, mas de certa forma a gente era voltado para projetos de instalações. E aí é um mercado ainda em ascensão, né? O bom desse mercado é que alguns escritórios já estão nascendo em BIM com esse novo fomento à tecnologia, né? E aí a própria uma dificuldade aqui no caso é justamente os projetistas mais antigos, né? Que no caso que funcionaria também como uma oportunidade, né? Os projetistas mais antigos, eles não tem demanda, não tem tempo, vamos dizer tempo, por conta da demanda suficiente para se adaptar a um conjunto de metodologia para se entender, para se adequar ao BIM. E aí, os desafios dessa etapa de elaboração de projetos em BIM, né, foi justamente aí o valor de mercado, porque realmente, quando a gente traz um projeto para BIM, a gente teve essa dor, sentiu isso na pele, a gente tinha que ir muito mais a fundo nos processos construtivos, teria que entender muito mais de obra para dar soluções, porque é uma coisa que é visível, não é uma coisa que é visto no 2D ali, que espera-se, de certa forma, que seja resolvido na obra, né? E aí, também um dos desafios encontrados, no caso, o valor de mercado, voltado para isso, é justamente o quanto que esse serviço vale, né, frente a um projeto desenvolvido em DWG, na metodologia tradicional. As pessoas ainda não enxergavam esse valor nesse mercado, no BIM, por algumas experiências, por algumas frustrações passadas, por já ter tentado também com a pessoa errada, talvez não trouxesse o resultado esperado, uma frustração aí, e acabou trazendo um pouco essa cultura, trazendo isso agregando aí nesse valor de mercado. O apego à tradição também, aquela velha frase, né? Eu já fiz dessa forma e deu certo.
e aí soma também com a experiência de projetistas que já estão há tempo no mercado, que têm uma certa facilidade em aprovação dos projetos nos órgãos competentes, né? O que o pessoal mais quer, de certa forma, é uma agilidade nos processos. E se a gente não tiver essa agilidade nos processos, sempre vai existir aquela certa, aquela certa tendência, né, em se apegar ao tradicional, né? E aí, no caso, um dos desafios é justamente a questão de chegar no mercado, bater de frente com esses projetistas que já têm um certo nome no mercado, os projetistas experientes do mercado. Na etapa de compatibilização BIM, foi um próximo passo aí que a gente deu, né, as oportunidades que a gente encontrou foi justamente o contato com quem já está no mercado, né, ou seja, o contato com esses projetistas, o contato com pessoas da própria construtora, coordenadores, o aprendizado, crescimento exponencial em aprendizado por essa colaboração em si, né, e que hoje é um mercado totalmente em ascensão, né, é um mercado aí que vem se desenvolvendo bastante, muitas empresas estão nascendo com o intuito de compatibilização de projetos, né, pegando essa onda de que os projetistas mais experientes ainda não se adaptaram e que é uma bela oportunidade aí para entrar no mercado nessa parte de compatibilização. Até um degrau, né, para esse crescimento. Né? Não adianta, só o BIM não resolve muita coisa, mas o BIM atrelado ao conhecimento, ao saber fazer, ao know-how, isso é imensurável, o valor que isso traz. Né? E aí é justamente esse mercado em ascensão que vem. Um dos desafios é justamente a comunicação. Né? A gente tem uma quebra nessa comunicação, de certa forma, até por questões de agilidade de reuniões, até por questões de tempo de reuniões, porque, vamos supor, em um empreendimento a gente chega a detectar 50, 100, 150, já aconteceu da gente, na parte de instalações, a gente define em etapas CV1, estrutura, arquitetura, CV2, estrutura, arquitetura e instalações, né? Nessa etapa em que a gente une com instalações, já chegou a ter 200 incompatibilidades. Ou seja, se a gente passar 2 minutos, 3, 4 minutos em cada incompatibilidade apresentada, o tempo é enorme, né? A gente não está falando de um tempo só de uma pessoa. Se for o time colaborativo, a gente está falando do tempo de várias pessoas, né? E de forma estratégica, até da própria construtora, a gente trouxe essa parte de compatibilização e comunicação direta com a coordenação da própria construtora. Né? E aí isso foi um desafio porque ficava um telefone meio sem fio, a gente apresentava todas as incompatibilidades, mostrava o porquê, e às vezes, e quando ia para o projetista, não vinha da gente para o projetista, ia da coordenação para o projetista. E a gente sabe que nesse gap aí a gente perde muita informação, perde muita sensatez no que foi passado. Né? E assim, voltando para aquela ideia, um dos desafios foi justamente a metodologia tradicional. Muita gente ainda acredita, isso vem mudando, né? Talvez até de forma exponencial, com esses últimos anos, porque muita gente ainda acredita que dessa forma já fez e deu certo e lucrou e está tudo bem, vai fazer da forma tradicional a fim de economizar. Mal sabendo que por trás disso existe uma economia de custo enorme que o BIM propicia. A parte de coordenação e compatibilização BIM foi um outro passo, o terceiro passo em que demos, e aí as oportunidades foi justamente uma agilidade, né, na comunicação em si, na melhoria, onde a Projeto 5D estava diretamente linkada, na verdade, a gente já pode falar do presente, né, onde a Projeto 5D está totalmente linkada com os projetistas, com planejadores, orçamentistas, a própria
próprio conjunto de obras da empresa, engenheiro, diretores, e aí a gente consegue trazer uma comunicação mais assertiva, consegue chegar com soluções e resultados significativos, né? E aí, com isso, né, a gente tem um maior aprendizado justamente por essa colaboração ser mais extensa, né? Um conjunto maior de pessoas em que tem experiências distintas, né, em determinadas áreas da construção civil, né, o que traz aí um bem amplo do negócio, né, e ver como realmente funciona, né, além de trazer maiores resultados, né, quando a gente se junta, né, a fim de entender a metodologia construtiva de cada construtora, de trazer soluções a partir do benchmark de outras construtoras para aquela construtora em específico, além de experiências de obras que orçamentistas, planejadores e também a equipe de obra tem no canteiro, né? E aí, hoje a gente trata de um mercado totalmente escasso, né? Esse realmente é um mercado escasso, é um mercado que logo vai precisar de profissionais, mais empresas nesse segmento, porque nem sempre quem contrata BIM sabe o que receber em BIM, não sabe como coordenar aquilo tudo para obter resultado, extrair retorno, né? A gente encara muito como um investimento, o BIM em si, né? E o desafio é uma comunicação extensa, a comunicação passa a ser um desafio aí, porque é um ponto muito minucioso, onde é preciso ser claro, bem objetivo, né? Todas agregam um conjunto de qualidades, né, para trazer as maiores soluções a partir de conversas entre esse leque de pessoas. A comunicação, com certeza, acredito que sempre será um desafio na parte de coordenação de projetos, porque é um ponto em que depende de várias pessoas e do entendimento dessas pessoas, ou seja, é o saber passar, é o saber comunicar, talvez o passo mais importante. E aí, sobre a Projeto 5D hoje, o que é que ela faz, o objetivo dela? Né? O que a gente faz é justamente a coordenação de projetos com o uso do BIM, a compatibilização de projetos a partir da construção virtual e a integração da construção virtual com planejamento 4D e orçamento 5D, né? Onde a gente está muito voltado para a redução de custos em obra, na resolução dessas incompatibilidades que, por conseguinte, traz redução de custos em obra e também evita aí dor de cabeça para o gestor de obra que teria, né, isso, e tomar decisões ainda na etapa da construção virtual, né, criar essa cultura de trazer a obra antes da obra. O controle minucioso desses suprimentos, a parte de administração assertiva, desses quantitativos, além de proporcionar o uso do modelo virtual para o uso de todo o ciclo de vida do empreendimento. E aí, trazendo um pouco o tema da palestra, né, da metodologia, a filosofia BIM, e deixar claro aqui que a gente partiu da metodologia, mas no decorrer da caminhada, a gente se deparou com vários aprendizados que nem sempre a gente encontra de forma fácil no livro e acaba sendo de forma intuitiva, né? Então, o famoso BIM aí sempre está presente e a filosofia é uma parte que agrega a tudo isso, né? E aí, o BIM a gente sabe que é um conjunto de tecnologias, processos, políticas que a partir de uma colaboração entre pessoas, né, a gente consegue projetar, construir e operar, né, uma edificação, um empreendimento imobiliário, uma construção, né? E a filosofia, né, nesse decorrer, nessa caminhada, né, é um ponto aí que a gente detém muita sabedoria a partir de reuniões, de várias reuniões colaborativas, de informações, às vezes, que seriam necessário anos para obter essa informação,
e que a gente, a partir da prática de estar lá no meio, né, e do benchmark, a gente consegue unir tudo isso. Ou seja, é pensar da seguinte forma, um engenheiro de obra, ele demora o tempo de uma obra para ter a experiência daquela obra. A Projeto 5D, nessa área de coordenação, ela está em várias construtoras, e a partir dessa colaboração, a gente consegue obter informações de várias obras, de várias construtoras, de várias pessoas, envolvendo projetistas, orçamentistas, planejadores, ou seja, é uma mina de conhecimento. Está envolvido com todas as partes da engenharia. E aí é o que vem forte, o que bate mais forte é o benchmark em tudo isso aí. Né? Não basta a gente seguir uma metodologia quando, no fim das contas, a expectativa do cliente não é atendida. Ele tem objetivos específicos para ser atendido, e é importante, nessa etapa, a gente entender o que é que ele quer, qual é o objetivo que ele quer, até e chegar até ele, né, para que a gente possa dar o próximo passo. A metodologia é um processo que vem do início ao fim, né, e que fecha um ciclo, né, e nem sempre, dependendo do objetivo da pessoa, é possível fechar esse ciclo, ou seja, é um estudo, é uma forma de conhecer o que é importante, o que não é importante para cada empresa, para cada construtora, para cada incorporadora. E aí, a gente reforça sempre esse benchmark, porque é justamente essa oportunidade de troca de conhecimento entre as empresas, o know-how construtivo, né, essa questão de soluções mesmo, em coordenações, em reuniões colaborativas, as experiências com diversos especialistas do mercado que estão aí há 10, 15, 20 anos, 30 às vezes, no mercado, e que detêm aí de um conhecimento que dificilmente a gente encontra em livros. Né? E quando a gente mistura isso tudo, a gente dá um mix de ideias, insights, de soluções, né? Formando, a partir desse trabalho colaborativo, e de certa forma, a construção civil hoje é um processo, de certa forma, hoje tradicional, arcaico, está puxando para a industrialização, mas a gente tem que imaginar que são soluções limitadas. A partir da criatividade, a gente pode bolar outras soluções, a partir de ensaios, a partir de novas técnicas, pode ser bolado outras soluções, mas a gente sempre busca ter um olhar de rastrear essas soluções, para que a gente consiga, a partir desse benchmark, atender, de certa forma, todas as empresas em que a gente presta serviço, e que a gente consegue agregar, seja pelo processo construtivo dela hoje, e explanar para ela um processo construtivo um processo construtivo que traz maior retorno, uma solução que traz maior retorno também para o tipo de obra dela. E aí eu abro agora para a apresentação do case, aí que vai estar a cargo de Lucas Faf. Ô, Lucas, mantenha a tua apresentação, vai ficar melhor aqui. Certo. Fica melhor. Caso necessário, eu abro o meu aqui e mostro lá no Vincolab. Show. Maravilha. Gente, boa noite. Para alguns aí é a primeira vez que está ouvindo minha voz. Obrigado pela participação. Para a gente é sempre uma oportunidade muito, muito legal de conseguir apresentar o nosso trabalho que a gente vem aplicando na prática. E é isso. Vamos lá para esse case maravilhoso, em que foi a nossa primeira oportunidade de entrar para o serviço de compatibilização de projetos em si. Como o Lucas falou, para falar, não sei se tu falou, Lucas, mas esse empreendimento foi justamente da empresa em que a gente participou como estagiário. A gente saiu da empresa como estagiário e voltou, dessa vez, como um parceiro
prestando esse serviço de compatibilização e coordenação de projetos. Então, apresentando o empreendimento em si, é um edifício residencial chamado Max Derby Boulevard. O empreendimento já foi lançado, já está construindo, deve estar por volta da sua segunda ou terceira laje. São 27 pavimentos, sendo 22 pavimentos desses tipos, com cada pavimento tipo, 7 apartamentos. Todos vendidos, então a experiência desde a etapa de projetos até a etapa de vendas foi maravilhosa, foi um sucesso esse empreendimento. O serviço que a gente prestou foi a coordenação de projetos, compatibilização de projetos através da construção virtual e uma extração de quantitativos para o setor de suprimentos. Como o Lucas falou, dá para a gente aplicar o BIM completo no empreendimento. Porém, qual é o custo disso? Qual é o esforço necessário para isso? Quando você não sabe de nada. A gente, através do interesse e da força de vontade da diretoria da construtora, a HBR, inclusive a HBR e a Max Plural, que eles tiveram em implementar, a gente também teve a oportunidade de oferecer esse serviço, mas a gente foi super claro na questão das expectativas que eles tinham sobre o que era o danado do BIM. Então, a gente realmente sentou na mesa para explicar quais eram as nossas intenções para o primeiro empreendimento, para que não houvesse uma frustração nessa implementação e a gente conseguisse evoluir para próximos empreendimentos. As disciplinas aplicadas nesse empreendimento foram arquitetura, estrutura, hidráulica, porque aí está falando hidrossanitário, elétrico, telefonia, incêndio, SPDA, gás e climatização. Basicamente, quase todas as disciplinas de um edifício residencial. Então, dá para saber, só pelo número de disciplinas, que o desafio é enorme. Já no BIM já é um desafio grande, imagina numa maneira convencional. Então, isso já fez, quando a gente apresentou o modelo virtual no momento oportuno, já deu para perceber o grande ganho que era. Era de pessoas envolvidas na construtora, que não eram engenheiros, não eram arquitetos, e conseguir visualizar 3 anos antes da finalização da construção, como é que era o prédio final. Pode passar, Lucas. Apresentando os envolvidos do empreendimento, a construtora HBR Engenharia, a incorporadora, a Max Plural, eles estão juntos em até outros empreendimentos, formaram uma parceria muito interessante. A arquitetura, Anderson Vespasiano e Murilo Medeiros, estão presentes também nos mais diversos empreendimentos aqui em Recife, são bem reconhecidos aqui. Estrutura, Ingest e HWF Projetos Estruturais. Instalações em completo, Uniprojetos e Ara Engenharia. A gente também tem uma parceria muito forte com eles. E o BIM, a gente fala que o BIM, no sentido de implementação, e coordenação e gestão, fomos nós. A gente sempre se coloca numa situação, quando a gente for apresentar mais os resultados, que esse resultado não foi projeto 5D, e sim o resultado foi de todos os envolvidos, porque eles foram através de reuniões colaborativas, foram através de sugestões e soluções por parte de todo mundo. Então, o resultado, a gente sempre fala, até nas nossas postagens lá no Instagram, nas redes sociais, que o resultado é de todos, é nosso. A gente traz essa colaboração, a gente gosta disso e vem agregando um valor interessante. Essa colaboração, essa união com os demais projetistas. Comentando um pouco mais dos resultados, a gente tem uma ilustração aí do pavimento térreo do empreendimento, um antes e um depois. Eu não vou lembrar agora quais foram as revisões, mas a gente dá para destacar que é uma revisão 0 e uma revisão 4, revisão 5, perdão, lembrei agora, elétrica, revisão 5. A gente percebe até a densidade de elementos, de instalações, de um pavimento para o outro. E a gente sempre gosta de falar, na nossa compatibilização, quando a gente está tratando da compatibilização, não é a identificação de classes, faz parte, a identificação de classes faz parte,
Porém, a gente trabalha muito na questão técnica, conceitos técnicos, racionalização dos traçados das instalações, se perguntar muito do porquê de cada solução, se a gente não teria outra, e até através justamente do benchmark, a gente trazer experiências de outras obras que foram com outros projetistas, que às vezes até de outro estado, traz experiências de outras construtoras, para que a gente consiga debater essas soluções. E aí, um ponto que a gente consegue destacar nesse pavimento é que a gente tinha uma necessidade, uma exigência do sprinkler. A construtora não previa no seu orçamento até fazer um storytelling aqui de como funcionou esse antes e depois. A construtora não previa essa instalação, e a gente foi realmente analisar quais eram as formas da gente conseguir não precisar desse tipo de solução. Lógico que o projeto ia participar de uma aprovação no Corpo de Bombeiros, não ia ser feito nada de forma irregular, que não provesse a segurança do empreendimento. Mas o sprinkler não é solução única, existem várias, existe mais barato, existe mais viáveis que garantem também a segurança. E foi aí que a gente foi verificar e bateu justamente na arquitetura, onde muitas vezes há uma certa, que a gente percebe por experiência, uma restrição de mudança. Quando o projeto já está aprovado, quando o projeto já está a um nível executivo, existe um certo engessamento de mudar. A gente entende, faz parte essa restrição, mas quando a gente vem com os fatos, com o resultado, as coisas funcionam de outra forma. E aí, quando a gente apresentou, olha, se a gente fizer dessa forma, se a gente mudar a arquitetura dessa forma, a gente vai conseguir mudar a solução para o projeto de combate a incêndios, foi super bem adotado. Já para a elétrica, aí são 3 eletrocais grandes, e como o pé direito do empreendimento era muito baixo, e uma das premissas da construtora era não ter furo nenhum em vigas, e isso é super interessante quando a gente vai oferecer um serviço, qualquer serviço, é entender quais são as premissas que o cliente, no nosso caso, a construtora tinha. A gente se colocava muito a rigor nisso, era não ter... Então, a gente não tinha nem condições de furar a viga e tinha o pé direito baixo. Isso prejudicava, essa solução era bastante comprometedora, até para uma passagem de carro. Um carro mais alto poderia conflitar. E, além disso, essas eletrocais chocavam com outras dezenas de instalações ali mais para o fundo. Então, a gente avaliou com a projetista outros tipos de soluções e até a modificação de quadros do lugar. Isso, mais uma vez, não é solução de outro mundo. Mudar um quadro de lugar não é... que gênio. Não foi uma genialidade da Projeto 5D nem nada. Mas foi realmente o interesse. A gente sempre se coloca como sócio do empreendimento quando a gente entra, se coloca na pele do empreendedor que está inovando com o empreendimento para verificar se ali é a melhor solução. E aí foi onde a gente viu que não, o quadro nessa posição ela não está favorecendo o nosso traçado. Vamos mudar, vamos procurar uma outra solução. A gente mudou a posição do quadro. Em um quadro, vocês percebem que dá uma circulada aí, Lucas, que a eletrocar ela conflita com esquadria. No projeto, a projetista nesse momento não conseguiu identificar que ali era um pé direito triplo, e aí ficava uma eletrocalha aparente logo na entrada do prédio. Então, isso no BIM ficou assim escancarado o problema. Não precisou usar rotinas no Navisworks ou no Dyno para identificar o problema. Estava gritante. A gente sempre fala isso, que muitas das coisas que a gente encontra do BIM é através da visualização. É um procedimento nosso fazer o passeio virtual para identificar esses problemas.
E assim, somando com esse know-how, acaba trazendo soluções mais rápidas e mais assertivas. Vocês podem imaginar essa imagem antes e depois, que está faltando, de certa forma, aqui, em certa parte, o projeto de incêndio, né? A gente teria, a partir da solução traçada, a partir desse novo estudo, na mudança da arquitetura, a gente conseguiu tirar os sprinklers. Porém, hidrante e extintores permaneceram, né? Houve a mudança do quadro de telefonia e quadros elétricos, quadros gerais, lá para o final, né, onde a gente consegue visualizar assim, de forma limpa, o antes e o depois, a densidade de informação que tem do antes para o depois. Nossa. Aí é mais uma imagem de como ficou. Essas soluções de eletrocar, elas foram mudadas para instalações enterradas. Então, foi uma alternativa que foi encontrada para evitar essa redução no pé direito e prejudicar uma possível passagem de um carro mais alto. Pode passar, Lucas. Aí já é um antes e um depois de outras disciplinas. Esse azul ciano, ele é a parte de drenagem pluvial. A gente teve que fazer diversas modificações diante dos reservatórios. Eles estavam locados em uma posição do lado esquerdo, em uma revisão até anterior que essa do antes. Precisamos de relocar para o lado direito, por conta do volume necessário e espaço disponível nessa região, e através de realmente uma otimização do traçado, a gente conseguiu mudar. É até bom esclarecer algumas coisas no sentido da mudança de cultura na elaboração dos projetos. Às vezes, eu acredito que nessa turma de mestrado, alguns já tenham passado por experiências na elaboração de projetos. E às vezes a gente fica preso a querer alternar de solução, porque aquela mudança de solução vai prover apenas uma redução, sei lá, de R$500, certo? Só que quando a gente adota essa cultura, a cada solução que a gente se previne de fazer, porque só vai mudar R$500, se a gente somar o número delas, pode se tornar um valor expressivo. E a gente teve uma experiência agora em uma reunião ontem, em que a gente levantou esse ponto. A gente levantou uma possível mudança no traçado, a gente fez as contas na hora, na reunião, era uma mudança de aproximadamente R$1.200 para um item e para uma instalação, fora os outros. Para a obra, R$1.200 não é nada. Não é nada. Para essa obra, que era pequena, não era nada. Mas se a gente fosse somar todos os itens encontrados no relatório que foram sugeridos novas soluções, a gente chegava em um valor que pagava quase todo o setor de projetos. Então, essa cultura de realmente acreditar que aquilo vai fazer uma diferença na solução é importante. É importante. É uma mudança de chave, inclusive. Pode passar, Lucas. Aí uma imagem de um dos apartamentos do pavimento tipo. Uma das outras premissas do empreendimento era de não ter forro. Como o projeto original, ele foi solucionado com lajes maciças, a equipe de orçamento previu nessa etapa que o serviço de forro seria mais caro do que o de emassar e pintar o teto. Então, eles fizeram esse estudo e passaram para a diretoria. Com isso, eles passou esse desafio para a gente, nos colocando na seguinte situação: olha, a ideia do empreendimento é não ter forro num apartamento, só dá para ter forro, vocês vão perceber aí no branquinho, tu pode circular, Lucas, no banheiro. Mas na área comum, cozinha, zero. Então esse foi mais um desafio,
porque a gente tinha instalações em quase todas as pontas dos apartamentos. Nessa fachada tem uma jardineira que pegava uma drenagem. Então, de uma certa forma, a gente teve que solucionar isso para que para que validasse essa premissa. Então, foi mais um desafio na hora da compatibilização. Vocês podem visualizar aqui que, para resolver uma situação aqui da drenagem do ar-condicionado, da própria iluminação aqui e telefonia e dados, né, foi criada essa viga falsa aqui a partir de uma parede drywall, para que essas instalações pudessem passar por aqui, de certa forma, e sem ocasionar aí presença desse fogo, sem precisar desse fogo. Foi uma ideia, foi tirada a partir dessa premissa. Show. Deixa eu só compartilhar aqui para apresentar agora os resultados e dar um desfecho em como a gente está hoje, em específico nessa construtora, para que a gente entenda como a gente evoluiu desse primeiro empreendimento até os que a gente está hoje. Vou compartilhar aqui. Me digam aí se já tá compartilhando. Já, tá sim. Já, maravilha. Essa foi uma postagem que a gente fez logo ao final da compatibilização, muito próximo do final da compatibilização, para falar a verdade, onde a gente fez um resumo do que a gente tinha encontrado de apontamentos e quais eram essas categorias, quais eram os principais problemas que a gente estava encontrando. Quando eu falo problema, é até melhor mudar de problema para apontamento. Quais foram essas notificações que a gente fez e o que ela resultou. Então, ao total da compatibilização, foram registrados 116 apontamentos, 16% foram sugestões de otimização, 32% foram apontamentos críticos, aqueles que eram relevantes, no sentido de uma apresentação, de ter uma reunião colaborativa com a diretoria, com um projetista de arquitetura, que geralmente é o que está mais recorrente nas incompatibilidades, para ele deter do conceito do empreendimento. 42% dos apontamentos foram registrados no pavimento tipo e 50% eram clashes entre disciplinas. Como era um projeto desenvolvido na metodologia convencional e a gente fez parte da construção virtual, até pode se encarar como normal esses 50% dos apontamentos ser clash entre disciplinas. Hoje, em outros empreendimentos, nessa construtora em que os projetistas já estão adotando essa metodologia, ao menos na ferramenta, já estão trabalhando no Ref, no AutoQI e nos demais. Então, esse percentual de clash entre disciplinas reduziu bastante. E aí, um dado, acho que é o que mais chama a atenção, e a gente faz isso propositalmente para mostrar o valor que o BIM tem e que a equipe teve ao final da compatibilização, é que 21% das sugestões, ou seja, 21% de 16%, geraram um resultado de R$ 313.930 em redução de custos. Isso a gente fez questão de contabilizar realmente incompatibilidade por incompatibilidade, para a gente até conseguir apresentar como o ROI do investimento, o retorno sobre o que foi investido nessa implementação, não só em custos, mas de tempo, de esforço de aprendizado que a construtora e a equipe de engenharia teve. Então, foi super interessante essa experiência. E aí, uma coisa que a gente vem notando e que a gente vem também enfatizando a cada empreendimento nessas duas construtoras é o seguinte: como a gente está presente em todas quase em todos os empreendimentos dele, os mais novos principalmente, a gente gosta muito de colher as experiências, vou até parar de apresentar aqui, colher as experiências que foi tida no empreendimento passado.
a gente percebia que tinha uma construtora, a construtora ela já tinha diversos empreendimentos já incorporados, e em boa parte delas o erro se permanecia no mesmo lugar. Existia problemas de gestão de projetos, existia, como é que se diz? Atraso na hora da aprovação dos projetos complementares ou de arquitetura, por falta de uma coordenação. Existia problemas na obra de recorrente, tá? Eu não falo problemas em geral, não, eu falo problemas recorrentes. E a gente percebeu agora de um empreendimento, esse para um outro, que é muito parecido, que os problemas foram reduzidos, assim, eu posso dizer até que em 50% dos que a gente encontrou. Então, isso para a gente, isso não aconteceu só nessa, aconteceu em uma outra, isso foi muito claramente percebido, principalmente porque os projetistas se manteram e acaba aprendendo, de uma certa forma, sobre os problemas encontrados, e aí a gente bate muito em cima de não repetir, da gente não ter um novo ciclo do zero. Então, a cada empreendimento, a gente já não parte mais do zero. Então, isso foi assim, uma das experiências e um dos feedbacks super interessantes que a gente conseguiu passar para a construtora. Eu finalizo aqui minha apresentação, eu até destaco um ponto, eu acho que é a primeira vez que a gente apresenta para uma turma 100% quase homogênea. Todos são engenheiros já formados, em outras apresentações eram mais estudantes, mas também tinham engenheiros formados, tinham engenheiros que estavam fazendo mestrado, arquitetos, técnicos de edificações. Acredito que esse aqui está bem nichado e foi uma experiência bem interessante. Espero que tenham aproveitado bem aí a palestra. Só para finalizar aqui, eu tenho só um ponto aqui aos profissionais que estão, que pretendem entrar no mercado, no ramo no meio do BIM, né, seja ele qual for, na verdade, de construção civil, né, a experiência que a gente teve aqui, eu quero trazer essa analogia, né, que a gente basicamente se viu desde o início, né, em uma sala escura, né, com alguns obstáculos, né, e que nessa sala escura a gente ia tateando, ia com o pé, colocando um pé de cada vez, né, tendo informações de cada vez, e aí o negócio foi crescendo, a gente foi avançando de passo em passo, e no fim, hoje, na coordenação de projetos, a gente consegue entender, conhecer toda essa sala. Ou seja, a gente não precisou saber fazer para começar. A gente começou e foi aprendendo no processo. Né? É um processo em que realmente a gente consegue trazer muita experiência pelo fato dessa colaboração. E, em resumo, assim, BIM é simplesmente colaboração. É a capacidade de a gente colaborar entre si, colaborar entre várias pessoas e trazer resultados melhores, trazer soluções mais viáveis para o setor da construção civil. Com isso eu me despeço. Muito obrigado, Maiara, pela oportunidade, muito obrigado aí a todos que estiveram presentes. Beleza. Isso, vou fazer um comentário geral, depois a gente abre para as perguntas, tá? Só falando um pouquinho para o Lucas, a gente tem como foco, né, essa palestra para os alunos do mestrado profissional, né? Mas aqui na sala a gente tem uma mistura, tem vários outros alunos que acabaram entrando, tem profissionais, tem professores, tem coordenadores, então a gente tem um mix aqui, tem muita gente que eu nem conheço que entrou, pegou o link, ouviu alguma postagem, alguma coisa assim. Então, a gente tem uma diversidade, digamos assim, de formações aqui. Mas achei muito interessante o trabalho de vocês, não conheci através da Alberta, né, que fez mestrado aqui com a gente. Então, a Alberta foi que indicou o trabalho de vocês, achei muito interessante. E tiveram alguns pontos, né, que eu quero salientar, primeiramente, para a gente começar a discussão, principalmente por ter essa diversidade de pessoas aqui, que é justamente falando do que vocês focaram, né, essa necessidade desses profissionais que trabalham com BIM
de entenderem do processo construtivo, né? De entenderem dessa obra, dessa execução da obra, dessa necessidade de você estar lá no canteiro, de você entender, de você saber do que se trata. Porque à medida que você conhece, né, esse processo, você consegue trabalhar com BIM. Agora, se você ficar preso a projetar no escritório aquela coisa de que você não vai para a obra, possivelmente você não vai conseguir introduzir nesse meio, né? Porque você não tem esse know-how que vocês falaram, você não tem essa capacidade de você entender a obra na sua plenitude, né? E o próprio trabalho de vocês já evidencia isso, né? Vocês trabalham com diversas disciplinas, então são muitas áreas envolvidas que têm necessidade de vocês terem esse conhecimento para fazer essa compatibilização, né? Então, essa compatibilização que antes a gente demorava horas, dias, né, nesses processos, envolvendo um monte de profissionais, hoje vocês se encarregam de fazer essa administração, né, esse gerenciamento dessa compatibilização em um único escritório e já facilita toda essa gestão da obra, né, essa possibilidade dessa construtora de gerir isso. Então, dito isso, eu queria saber, primeiramente, como que está a questão de aprovação de projeto aí em Recife? Vocês conseguem fazer aprovação de projeto em BIM já aí? Os órgãos de aprovação de projeto, eles já estão aceitando os arquivos em BIM? Ou vocês ainda têm que fazer essa volta para os CADs, né? Para que vocês consigam fazer as aprovações de projeto? Tu vai, Lucas? Vai aí. Eu posso... Assim, hoje a gente está num processo ainda arcaico aqui, de certa forma. A gente vem nessa coordenação, vem na compatibilização, mas a gente transforma o projeto em BIM. Até então, ele está no CAD. Né? Pouquíssimos projetistas, alguns que trabalham com a gente, já estão se adaptando. Hoje a gente já coordena modelos, né? De certa forma, modelos que antes a gente modelava para ver os problemas. E aí, nessa questão de aprovação, depende do projetista, se ele consegue colocar em planta, em 2D, que é o que os órgãos pedem. Não existe ainda um processo de iniciativa a órgão, nesses órgãos, como já existe em grande parte do Sul, já estão desenvolvendo o processo de aprovação de forma mais ágil a partir de uma plataforma em Salvador, nessa questão de aprovação, mas aqui em Pernambuco ainda não existe essa questão de legalização, de aprovação do projeto a partir do modelo, a partir do BIM em si. Não existe. Há o interesse, né? Há o interesse, há o desenvolvimento, mas que isso ainda não está funcionando na prática. Então, eu pergunto isso porque aqui a gente também está nessa, né? E a resistência dos escritórios, das construtoras de implementarem o BIM também vai muito nesse sentido, né? De você não ter essa possibilidade de aprovação de projeto em BIM, isso já dificulta com que a própria implementação, né, nos escritórios e nas construtoras aconteçam, né? Porque se você leva o projeto, se você tem que levar o projeto em CAD de qualquer forma, por que então que eu vou fazer no BIM, né? Então tem essa questão dessa cultura de resistência, de certa forma, pelo próprio órgão de aprovação ainda não está ajustado nisso, né? Ainda não está adaptado a isso. E uma outra coisa que eu queria saber, quais são os softwares que vocês usam? Vocês costumam usar o Navisworks, Solibri? O que vocês usam para compatibilização? A gente, para modelagem em si, quando a gente tem a oportunidade de modelar em si, a gente usa o Revit, mas para compatibilização em si, que é a maior demanda hoje, a gente usa o BIMColab. BIMColab, né? BIMColab, a parte dessa gestão, já serve também como visualizador e plataforma em que a gente consegue manter a comunicação por lá, e a gente já vem introduzindo, de certa forma, de maneira gradativa, nos escritórios em que estamos presentes. Sempre temos esse cuidado, sempre a gente traz um treinamento prévio para que exista essa migração, ou seja, um passo de cada vez. Tá, beleza.
Bom. Você conhece, Mayara, o Bincolab? Vocês conhecem? Não. Maravilha. Se a gente tiver a oportunidade, a gente abre aqui um negocinho rápido para mostrar mesmo como é que... Tiago, você já viu? Você já usou? Eu só ouvi falar, mas nunca cheguei a ver na prática, não. Legal. Tá. Bom, quem quiser fazer perguntas, só abrir o microfone ou colocar aqui na mãozinha, que aí a gente vai... Pode falar, Carol. Já levantei, né? Tenho perguntas, tenho muitas, mas algumas até vocês responderam, né? Que a Mayara falou um pouco, e no fim vocês acabaram respondendo um pouco, né? Que foi a questão da remodelagem, né? Vocês citaram que as duas questões que eu tenho são relacionadas às micro e pequenos escritórios, empresas, né? Então, vocês estão trabalhando, o seu cliente principal é a construtora, mas as pessoas com quem você está colaborando, geralmente são, igual você falou, tem ali o escritório de arquitetura, tem aqueles engenheiros que fazem as instalações, o outro que faz a estrutura, né? Aí você acaba tendo um cliente que é muito grande, tem um porte muito diferente com quem as pessoas que você lida. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre as dificuldades de ter que lidar com esses colaboradores que são menores, são pequenos, se é realmente, de fato, isso que tem se mostrado na situação que vocês têm trabalhado, ou se os colaboradores, nesses casos, já são escritórios mais robustos, mais pesados, e não se enquadram nesse perfil. E por que, né, também eu estou perguntando isso? Porque, como você falou, a gente chega na empresa, já faz um treinamento, você já começa a introduzir uma mudança um pouco de processo dentro deles, por parte de vocês, né? Não necessariamente foram contratados para começar uma implementação, uma pré-implementação, mas vocês precisam fazer isso para poder trabalhar, senão fica inviável. Então, como é essa relação de ter que se adaptar, às vezes, a processos de outras empresas? Você entra numa empresa, ela já tem ali algo em andamento, outros têm os seus processos também internos, e como está sendo colaborar com cada um dentro desses processos e ter esse alinhamento conforme os projetos vão andando. Legal. Lucas, acho que a gente tem opiniões bem formadas sobre isso. Manda aí e logo em seguida eu complemento. É o melhor. Tudo bem, acho que até que você iria desenvolver. Assim, pelo que eu entendi, inicialmente você falou dos pequenos escritórios, vamos dizer assim. Eu assimilei com relação à parte de elaboração de projeto, correto? Você tem trabalhado na área de colaboração, mas o seu cliente mais recorrente são empresas grandes, não são empresas pequenas. Você acaba colaborando com empresas menores. E todo mundo acaba tendo que se adaptar um pouco se subjugar a esse processo que vem em cima. Isso. De certa forma, sim, é uma forma... A gente consegue economizar energia, de certa forma. A gente tem a possibilidade de abraçar várias soluções do mercado. O mercado tem várias soluções de compatibilização, várias soluções de modelagem, várias soluções de representação gráfica em si. De forma geral, tem várias soluções. Existem milhares de soluções. Quem quiser especializar em softwares vai ter uma dorzinha de cabeça aí muito grande. E a gente, a partir de processo, a partir de alguns testes, né, viu que a plataforma Bincolab é uma boa plataforma para trazer essa evolução, tentar formar essa cultura de comunicação a partir de uma visualização, atrelada a uma visualização 3D, e que se encaixou bem na forma em que a gente vem trabalhando. Então, a gente já tem um treinamento desenvolvido nessa linha, né, que facilita, de certa forma, a introdução de pessoas na etapa em que a gente está compatibilizando, do coordenador da própria construtora incorporadora, ou na etapa que a gente está coordenando, do time que está conosco, de projetistas. Legal. Para complementar, eu vou fazer uma pergunta.
Você acha que é mais fácil um escritório grande se adaptar ou um escritório pequeno se adaptar? Não, com certeza o pequeno, né? Não Exato, tenha dúvidas, né? A exato, questão de recursos, né? Se você vai pegar o grande para se adaptar, você vai ter um gasto financeiro mesmo, já não é nem na parte humana, financeiro mesmo. Se você juntar horas de trabalho de todo mundo, acaba sendo muito maior, né? Você mexe com uma pessoa ou outra, é mais tranquilo. exatamente. Eu entendi que o que você pontua é que a construtora é uma empresa grande e que os escritórios que são contratados, com certeza são empresas até de capital social bem menor, com certeza. Mas ainda assim, o que a gente, pelo menos a experiência que a gente vem tendo, são com escritórios reconhecidos, já de a velha guarda, eu posso dizer assim. Em outros empreendimentos a gente vem trabalhando com escritórios mais novos, de 5 anos, 4 anos. Mas a grande maioria são com os escritórios já um processo bem definido, em que para adotar uma nova cultura, há de ter uma reunião para implementação, para mudança, planejamento estratégico. Realmente é isso que você falou. É muito mais fácil a gente se adaptar com um pequeno, com uma empresa pequena, do que com um grande. Não, você falou, não, é incrível, né? Realmente, as pessoas já estão saindo da faculdade, como no caso de vocês, né? Já estão saindo já com uma mudança de pensamento. E aí eu acho que agora a gente vai ter que, assim, as pessoas que vão entrar agora vão precisar mudar a chave. Porque antes o problema era pessoas, né? Não tem tantas pessoas capacitadas, não tem. As pessoas estão saindo da universidade já com pelo menos sabendo que BIM não é só software, mas tendo contato com esse software de modelagem, que já é um caminho. Né? Aí eu acho que já é um ponto mais fácil de você entrar numa empresa e mudar a cultura. Falar assim, não, peraí, mas eu já conheço, eu sei que não é só isso, é possível, dá certo. Agora, a gente tem que investir, o que vocês até falaram, né? Já entra com um treinamento, já entra com uma cultura de qualidade, que às vezes a empresa não tem, de procedimentos, processos, né? Mas era um pouco isso mesmo que eu queria perguntar, né? Entender sobre com quem vocês estão trabalhando, né? Que realmente são empresas já de experiência com projetos de maior complexidade, né? Exato, exato. Incrível, parabéns. Gostei Obrigado. muito do trabalho de vocês mostrando aí. Realmente uma paixão também, né? Se não tiver rola. Realmente há tantos anos. E pelo que eu entendi, vocês têm uma iniciativa de inovação desde a universidade. Vocês trabalharam em iniciação científica, vocês participaram de empresa júnior, vocês sempre tiveram essa ideia, né? Talvez a gente possa investir nesse tipo de alunos, né? Os alunos que já saem dali já com a ideia de inovar, fazer algo diferente dentro da sua empresa, sem tanto medo de ser diferente, de tentar, né? Muito obrigada, parabéns. Nada. E até para complementar o que você falou, para dar um desfecho, a gente se deparou com essa situação em que a gente estava saindo da faculdade sem experiência nenhuma, mas com um caráter inovador gigante. A gente sempre se colocou nessa posição. E para que a gente conseguisse, pelo menos, estar nos grandes empreendimentos, é difícil você ser muito novo e ser contratado para algo grande. É preciso de experiência, é o famoso cabelo branco. Então, a gente precisou se aliar, ao invés de competir com os grandes players do mercado, com os grandes projetistas. É o que a gente sempre indica. Se você está começando, se alie a uma boa experiência e seja o lado inovador. E carrega essa experiência com o tempo. Com certeza você vai ter o seu momento para se destacar. Da mesma forma que os mais velhos têm autoridade com relação à parte técnica, os mais novos têm autoridade com relação à inovação tecnológica. Quando a gente vem nesse meio, a gente pode estar engatinhando, a gente sempre vai ter de certa forma, vai ter uma adaptabilidade melhor e vai ter uma visão de fora melhor sobre a questão de inovação tecnológica.
Muito legal. Essa fala de vocês, só vou fazer um comentáriozinho antes de passar para o Tiago. Acho que me alivia um pouco, de certa forma, porque a Carol, a gente está fazendo um trabalho de mestrado, né, em que o mestrado dela é justamente o estudo de viabilidade de implementação do BIM em pequenos escritórios. Né? Então, é uma etapa anterior à etapa de implementação, de tentar visualizar e diagnosticar coisas possíveis para a implementação do BIM nesses pequenos escritórios. Né? Então, só essa fala de vocês, dizendo que sim, é mais fácil implementar o BIM em pequenos escritórios, já mostra um pouco para a gente que a gente está no caminho certo, né? De tentar atacar justamente primeiro esses pequenos, né? E de isso sim se multiplicar, isso sim se perpetuar nas maiores instituições, né? Nos maiores órgãos, nas maiores construtoras. Legal. Então, vamos continuar que a gente está no caminho certo. Não, o complicado que eu e a Mayara a gente está identificando é que, por ser pequena, é mais fácil você fazer mudança de processo, você tiver que fazer uma renovação de infraestrutura também, porque é menor. O investimento total, capital, ele é menor, mas é muito arriscado para esse cara que é pequeno, né? Porque, às vezes, a pessoa tem que destinar uma parte da equipe que já não é muito grande para poder fazer isso, né? Mas, como vocês falaram, primeiro a gente chega e faz um treinamento. Né? Não é nenhuma empresa pequena, mas vocês já estão chegando e criando condições prévias para que uma implementação não saia tão caro. Porque aquilo ali já virou algo consolidado dentro da empresa. A gente já tem esse procedimento aqui de uma coisa besta, né? Mas não perder versões de arquivo, versionamento de arquivo. Parece ser uma coisa besta, mas quando você vai ver lá na frente, perdeu alguma versão que era importante, e por algo que foi uma falta de padronização ou de conversa entre funcionários, comunicação, como vocês falaram, de colaboração. Super comum. Se a gente resumir aqui, o principal problema é a comunicação. Em qualquer gestão, o principal problema é a comunicação. Não seria diferente na hora de gerir projetos em BIM. E assim, até para deixar aberto, a gente está aberto a tirar dúvidas, tá? Até para a sua própria dissertação, a gente participou, não da dissertação, mas da produção de um artigo com um case para uma equipe de alunos aqui da Universidade de Pernambuco. Então, está sendo um artigo, para falar a verdade, que está para ser publicado nessas revistas aí. A gente está super feliz com isso. E, poxa, super aberto aí para, sei lá, uma possibilidade de participação, até tirar dúvidas ou aprofundar mais um pouco em como é que está funcionando para o lado daqui de Recife. Legal. Essas implementações, tá? Muito obrigada, parabéns, eu vou procurar. Maravilha. Tiago? Oi, primeiramente, parabéns pelo case de vocês, Lucas. O primeiro detalhe que eu queria comentar é o quanto é importante a gente mostrar o resultado, né? Vocês mostraram lá, acho, 300 e pouco mil de redução de custo, né? Que isso que eu acho que é o cliente mais se importa, né? E eu queria saber se vocês chegaram a calcular em porcentagem aquele valor, se bateu com o que eles estimam com que o BIM traz de economia. Boa, velho, boa. E agora? A gente não tem acesso ao orçamento do empreendimento, mas a gente tem uma noção através de reuniões. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a foto. Tirar o caldo de cana aqui, na hora. $2,2%. 2,2%. Sim, é um percentual pequeno, mas você vai ver em custo, né, que é uma obra muito grande. Não, com certeza, assim, o percentual é pequeno, mas 313 mil é muito, né? Sim, ele paga todos os serviços de projeto e ensaio feitos para o empreendimento. Paga e sobra, se brincar. Sim, lembrando que é um empreendimento que ainda está passando por etapa de compatibilização e que todos os resultados não foram levantados. A gente tem resultados parciais aí. Né, que, de certa forma, esse custo tende a aumentar. E, assim, essa questão do que o BIM, de certa forma, ele, a partir de artigos, de estudos,
né, de algumas situações específicas, há essa questão de redução de 8% a 12% em obras residenciais, a questão de 20% já para obras de infraestrutura, só que, assim, pode variar muito do empreendimento, pode variar da experiência dos projetistas, né? Por exemplo, se a gente vem trazendo essa cultura de introdução BIM e essas soluções com a mesma equipe de projetistas, com um conjunto de projetistas, a gente tende a encontrar menos erro na etapa de construção, a gente tende a criar uma cultura de melhoramento contínuo na etapa de cada novo empreendimento, né? Ou seja, de certa forma, isso tende a diminuir com o tempo, de certa forma. Exatamente. Já vai partindo das melhores soluções, vamos dizer assim. Uhum. Uma outra dúvida que eu tinha, que até eu acho que vocês tinham comentado, é sobre a comunicação com os outros projetistas, se é através dessa plataforma que vocês comentaram do BIM Collab, e se foi necessário fazer um treinamento com eles para eles saberem utilizar a plataforma, se é um modelo centrado, que todo mundo tem acesso a essas mudanças. Massa. É exatamente isso. A plataforma ela é para comunicação. Lógico que vão existir ligações, lógico que vão existir e-mails para uma determinada formalização, até porque geralmente a diretoria, em alguns empreendimentos, não tem uma formação técnica, ele é investidor, então ele não precisa estar participando de uma plataforma dessa, por exemplo. É questão de necessidade, e às vezes algumas formalizações precisam ser por e-mails. Mas a gente tenta centralizar toda a comunicação na plataforma. E sobre o treinamento, era justamente sobre esse treinamento que o Lucas tinha falado, que a gente faz para os projetistas, para que eles consigam acessar a plataforma, para que eles consigam se comunicar por ela, acessar um modelo virtual por ela também. Ah, sim. Entendi. Eu só tinha mais uma dúvida, se era em relação a um case que vocês mostraram, vocês fizeram a extração dos quantitativos, né? É só que em nível de detalhe que chega isso, por exemplo, se vocês chegam a calcular a abraçadeira que vai prender o eletroduto, se isso é definido no plano de execução ou não? É uma coisa que o nível... Eu vou responder aqui, tá, Lucas? Mas tu complementa aí. Até para mostrar uma certa diversificação nos empreendimentos. Para esse, a gente tem aquele trabalho do LOD. No início, ninguém sabia o que era LOD. Então, a gente detinha de toda a informação e a construtora acreditava. Não, você sabe o que é LOD? Tudo bem. Assim, o engenheiro, o diretor de obra, ele não quer saber o que é LOD, LOI, NOI, ND, NI. Para ele não serve de nada. O que ele quer no final é a obra limpa, o resultado maravilhoso, é isso que ele quer. Sobre o nível do detalhe, a gente não vai da abraçadeira, da maçaneta. A gente considera que em boa parte dessas vezes acaba sendo o overmodeling, onde o objetivo principal, a gente fugiria do objetivo principal, que é compatibilização, coordenação e a extração de quantitativos para insumo. E até para a questão de orçamento, se torna também um overmodeling, porque o orçamento é geralmente feito por serviço, e os serviços são atrelados a composições. Então, por exemplo, esse aí que você falou, uma maçaneta já está na composição da porta, por exemplo. Então, acaba sendo fácil contabilizar. Não desmerecendo, tá? Lógico que com a maturidade da construtora, a gente, em empreendimentos em situações mais maduras, a gente vai tender a evoluir a modelagem para se especificar ainda mais em cada detalhe, para conseguir ter até uma industrialização do negócio, né? Essa é a ideia. É importante, mas se a gente fosse ir nesse sentido, o gasto de energia seria muito grande, a gente estaria fugindo um pouquinho do objetivo traçado no início. E assim, lembrando, esse aqui foi o primeiro empreendimento da construtora, tá? Ah, sim. Seria mais um caso representativo, né? Exato. Assim. Exato. Entendi. Essas eram minhas dúvidas. Parabéns mais uma vez. Show, meu velho. Obrigadão. Passar para a Cris agora. Boa noite.
Primeiro, Boa noite. parabenizar vocês e o trabalho de vocês, né? Achei muito interessante, né? Deixa eu tirar, sua mão será abaixada aqui. Eu estou na prefeitura de Catanduva, né? E eu vou acumulando, às vezes, uma secretaria, 2 secretarias, dependendo da necessidade. E eu entrei no planejamento, e assim, essa economia, né? A gente tem na economia AutoCAD, e não era só o AutoCAD economia, era AutoCAD que não era nem dentro de uma plataforma, né? Então era AutoCAD de 2009, poucas. Bom, o que acontece? Tinha um projeto de uma UPA, uma verba, e tinha que ir muito rápido. O projeto pronto, as planilhas prontas, só que quem tinha feito a planilha tinha, infelizmente, morrido de Covid. Então, ninguém sabia mais se a planilha era do projeto inteiro, se era da UBS junto, se a planilha estava fechada, se a planilha não estava. Então, imagine o tempo que foi os 3, 4 arquitetos resgatando o projeto, conferindo coisa que já estava feita, né? Eu entrei lá e disse assim, não pode ser assim. Vamos dar um jeito nisso e vamos, pelo menos para o princípio do BIM, que o Revit não é o BIM, mas é um princípio, é um começo. A maior parte, assim, muito mais velhos que vocês. Eu até fiquei em dúvida, será que o pessoal vai conseguir aprender? Não vai, né? Porque teve gente que começou com prancheta lá, e 20, no fim a gente colocou 20 profissionais da prefeitura aprendendo Revit no Senac. E adorando, amando, me dizendo obrigado todos os dias e aprendendo, né? Então, isso me deixou muito feliz. E eu entrei junto, né? Eu não lido com projeto, mas eu achei que era divertido, que a gente tem que aprender mesmo todas as coisas. Entrei lá. E teve algumas coisas que eu resgatei. Eu me formei, imagine, em 1989 eu me formei. A gente ia no estágio e passava limpo os projetos do escritório, passava nanquim, normografava. E quando vocês falaram de passar o projeto do AutoCAD para o Revit, eu pensei assim, pronto, achamos a função do estagiário, né? Passar os projetos do AutoCAD para o Revit. E achei muito interessante, assim, isso tudo. E eu fiquei em dúvida, porque, por exemplo, eu moro numa cidade do interior de São Paulo, que é Catanduva, tem 120 mil habitantes. E a nossa construção no Brasil é extremamente artesanal. Que com essa proposta que a gente tem de tanto detalhamento, né, de tanta precisão, como isso se ajusta no artesanal, ou se isso não é um passo e, de repente, que vem uma aceitação melhor de uma industrialização na construção civil. Tá? E uma outra coisa que eu queria colocar também é que todo mundo adorou, todo mundo achou ótimo, mas os custos para implementar o BIM ainda são custos altos, né? São custos altos de se pagar. E quando vocês mostraram lá os indicadores e quanto economizou na obra, assim, tá aí. Né? A hora que você consegue dizer o quanto que se economiza numa obra, que não é pouco, né? A gente tem mania no Brasil com a nossa questão, não é só construção artesanal, mas nosso projeto artesanal, então a gente vive andando com sapatos largos, né? Muito maiores do que o pé precisa. Se isso não acaba justificando os investimentos que a gente faz nas plataformas, no Revit e tudo mais, né? Então, e também a gente vê que os arquitetos hoje, eles fazem propaganda no Instagram, no Facebook, de umas formas, assim, às vezes bastante questionáveis, e quando traz um serviço que nem vocês trazem, que é um serviço extremamente profissionalizado, que demonstra resultados, que é a compatibilização de projetos. Então, assim, é um caminho muito melhor. Bom, era isso que eu tinha para dizer, tá? Umas perguntas e alguns pensamentos, assim, que me surgiram. Maravilha, maravilha. Assim, a gente passou por etapa de elaboração de projeto na situação de projetistas, e hoje a gente tem um case já no YouTube publicado. Se vocês colocarem lá case projeto 5D, vocês podem encontrar uma casa, né, unifamiliar, onde em parede de concreto, né, e lá a gente também traz esse resultado que a gente conseguiu nesse empreendimento, a gente atuando ainda na época como
projetistas, né? E aí lá tem todo o passo a passo do que foi, dos passos que foram feitos na etapa do desenvolvimento de todo esse projeto, né? Desde a primeira reunião até a quinta, sexta, não sei qual que a gente teve. E aí foi justamente partir de um processo colaborativo, né, onde todas as partes participaram e a gente teve redução, eu não vou me lembrar exato, mas do empreendimento global, em torno de 1.200.000. Mas lá é possível ver, a partir de uma simples redução em uma unidade, porque era uma unidade escalável, né, de R$ 1.200. Lá tem todos os dados, eu não vou lembrar mais, tá com tempo a gente deu essa palestra, acho que 2019, 2018, 2019. E aí é possível resgatar toda essa experiência que a gente teve nesse empreendimento como projetista. Marina? Oi, gente, tudo bom? Parabéns aos Lucas aí, muito legal a apresentação de vocês. Eu acho que pegando o gancho um pouquinho no que foi falado agora há pouco, né, pela Cristina, eu acho que é muito importante a maneira como vocês trouxeram essa abordagem aqui hoje, né, falando do custo, aquele custo que a pessoa que está construindo, né, ela quer ver aquele resultado, aquilo ali, né? Isso vende muito a obra, o trabalho da gente. E quando vocês mostram também a parte do projeto, o que pode, o antes e o depois, acho que aquilo fica muito didático para a gente entender esse grande esforço, o resultado que dá, né? E acho que para a gente que trabalha com projeto, execução, é legal de ver isso, né? O que sai, a instalação que pode ser retirado, o pé direito que fica mais livre, enfim, o que a gente tem de ganhos com o projeto. E aí fiquei aqui pensando, né? Como é que o cliente vê isso tudo? Ele tem essa noção do esforço, porque a gente sabe que a compatibilização exige um entendimento, né, dos vários sistemas do edifício. E aí eu queria saber, mais acho que uma percepção de vocês, o que vocês entendem que o cliente sente, né? Ele dá o valor para toda essa exigência que a gente tem ao implementar o BIM. E uma outra questão é se a operação e manutenção, vocês pensam em levar isso também para o cliente ou não? Vão parar nessa etapa? Como é que isso vai se dar aí ao longo dos próximos projetos? Parabéns. Legal. Uma vez. Com relação ao que o cliente quer, ao que o cliente espera, ao que o cliente espera, de fato, da gente, né? A gente, no fim de tudo, o mais importante é o resultado. É uma coisa que a gente se preocupa, tem essa preocupação em levantar. Porque, realmente, sem o resultado, ele não vai saber o quanto que ele está investindo e qual o retorno que ele está tendo. Ou seja, de fundamental importância é a análise desses resultados. Mas, em paralelo, né, existe também a percepção, através dessas reuniões colaborativas, dos problemas encontrados, que se esses problemas fossem encontrados em obra, isso seria uma fatalidade na obra. Isso é uma Alguns fatalidade. projetos que a gente encontra. Mas eu tive uma percepção na sua pergunta, Karina. E esse é o maior desafio de todo empreendedor, de toda empresa, que é mostrar o valor do serviço. Então, a todo momento, a gente tenta transparecer quais são os esforços necessários. Quando o cliente tem uma formação técnica, isso fica mais fácil porque ele entende do processo, mas quando a gente está tratando com um investidor, ele já acha que contratar o projeto já é suficiente, já é a solução. No pensamento dele, já acha que vai vir pronto, já vai. Ele está pagando para o negócio que vai vir errado, não passa isso na cabeça dele. Então, a gente tenta, lógico que de uma forma cautelosa, incluir ele em reuniões importantes, para que ele perceba o esforço que a gente tenta sempre transparecer. Um dos nossos valores é a transparência de informações.
E é isso, acho que deu para responder. Sobre manutenção, é muito mais um caso de também maturidade da construtora. Se ela ainda está se desenvolvendo na etapa de elaboração de projetos, para a gente incluir isso, para a gente colocar uma discussão no meio da elaboração de projetos, em uma construtora que ainda está se maturando no conceito, é difícil. A gente sente isso. É difícil. Então, a gente sabendo disso, a gente prefere se fortificar nos objetivos iniciais e, lógico, através de parcerias, através de consultorias, trazer essa expertise dos stakeholders da parte de manutenção numa possível discussão ainda na etapa de projetos. A gente sabe que isso é super importante, a gente agradece quando tem um engenheiro de obra que tem essa especialização, porque a gente tem uma outra visão, o negócio faz total diferença. Inclusive, a gente teve nessa reunião de terça-feira, o engenheiro de manutenção, então ele esclarece algumas coisas que faz total sentido na definição de etapa de projeto, mas há esse contraponto, para não tentar fazer tudo e acabar fazendo tudo mal feito. Tem essa dicotomia aí. Entendi. E a questão do custo está sempre envolvida, né? Então, pesa bastante. Mas é um caminho que a gente tem a seguir, né? Eu aliaria um pouco essa questão do convencimento, né? Além do custo desse investimento, de mostrar esse investimento, tem também a questão do convencimento do tempo de trabalho, né? Então, a gente vê, pelas experiências de quem trabalha com BIM, que o tempo de projeto, o tempo de elaboração, o tempo de desenvolvimento, ele acaba sendo maior do que o tempo de um projeto convencional. Em contrapartida, na execução da obra, você tem uma diminuição desse tempo. Então, a tua obra corre muito mais rápido, porque as soluções elas já foram resolvidas, né? Os erros eles já foram minimizados, os clashes já foram detectados e já foram solucionados, né? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa criar essa cultura e tentar colocar no discurso do convencimento também, junto com o valor do custo, né? O custo investido, ele acaba sendo retornado por conta dessa diminuição de erros na obra, que você diminui desperdício, que você diminui mão de obra para refazer a obra, esse tipo de coisa, mas você tem também essa questão do tempo de execução, né? Então, na hora que você começa, ele corre muito mais rápido do que numa obra se fosse feito pelo sistema convencional, né? Exato. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Só pegando o último gancho que vocês comentaram da manutenção, para execução, já chegou a ter alguma iniciativa daquele case que vocês fizeram ou não? Ou foi só o PDF 2D para a obra? Algum detalhe construtivo que vai para a obra, para execução, tem essa comunicação também com os profissionais da execução? Legal. Nessa construtora, a gente tem uma característica que é pessoa, que a pessoa faz uma diferença grande no lado do BIM. Que o técnico da parte de instalações dessa construtora, ele tem um caráter de know-how enorme para a parte de instalações e, ao mesmo tempo, ele tem acesso à plataforma. Então, o projeto está ali, mas os detalhes construtivos estão no modelo. Então, não precisa gastar o tempo para desenvolver um detalhe. Poxa, está tudo no modelo. Então, ele tem essa flexibilidade e esse acesso facilitado para ver as informações diretamente no modelo. E é uma dificuldade, tá? Não vou dizer que é um mar de rosas. A gente sabe que em outras construtoras a gente já teve experiências que a obra não consegue absorver o modelo de uma velocidade tão grande que foi o projetista, porque às vezes ele não tem tempo para se treinar, às vezes ele não tem tempo para abrir o modelo, então são diversas dificuldades que a gente passa, mas que
nessa essa dificuldade a gente não tem. Toda a equipe de obra, nessa e em outras, inclusive, né, Lucas? A gente teve reunião agora, o pessoal vem aderindo. Então, esses detalhes construtivos vão, assim, de uma certa forma, vão cada vez mais sendo, eu não queria dizer desnecessário, mas vem diminuindo a necessidade, acaba sendo desnecessário, porque o modelo já está ali, né? A representação 2D não precisaria mais. Uma foto. Quando a gente, assim, em questão de representação, de até leitura, né, do entendimento do projeto, seria suficiente, né, para dimensões de formas, coisas do tipo, coisas que não são, assim, bem representativas de forma mais fácil no modelo. Mas, em contrapartida, a gente percebe também que, assim, nos projetos do DWG, a gente não tem um detalhe específico para cada solução, porque senão seria milhares de pranchas, né? E aí é um grande passo, uma grande vantagem da construção virtual, que realmente não se chama construção virtual à toa, é realmente a construção, como ela vai ser executada, mas só que de forma virtual. E aí, a gente usa o know-how da construtora, o know-how de outras construtoras, para trazer soluções execuíveis para aquele detalhamento genérico, que muitas vezes só vem dessa forma no projeto 2D. Né? E aí, olhando o modelo, de fato, ele vai entender se está cortando a viga, se está passando por baixo, se está fazendo uma bengala na viga. Enfim, soluções essas que são importantíssimas, mas que também dependem muito do know-how construtivo da construtora, né, de como que ela costuma construir. E aí, lógico, vem o know-how construtivo de outras construtoras a partir do benchmark, de como outras construtoras constroem, ou seja, aquela questão da união de informações, da colaboração das informações. Legal. Eu vi uma frase de um grande especialista da área do BIM, que não adianta os projetos estarem compatíveis entre si se ele não está compatível com a obra. Não faria menor sentido isso acontecer. Isso que o Lucas falou remete muito a isso. Uma coisa que vocês falaram que eu achei interessante, né? Tipo, para que levar o 2D à obra? Se a gente for pensar, por que existe a representação 2D, né? Com todos os padrões, os cânones que ela tem hoje, né? Toda a padronização, até a BNR, ISO, ela serviu para resolver um problema de comunicação, porque você imagina você construir uma catedral que vai durar aí mais do que a sua expectativa de vida e a expectativa de vida dos caras que vão executar. Então, você já tinha que deixar tudo isso documentado para que conseguissem fazer depois. Porque é impossível você fazer um protótipo de uma construção daquele tamanho que tivesse nível de detalhamento suficiente, né? Teria que ser o quê? Qual a escala, né? Seria uma coisa surreal. Então, a gente não precisa mais esse recurso de comunicação se a gente tem hoje uma possibilidade de prototipagem virtual. Creio que o caminho seria a gente ir reduzindo cada vez mais essa necessidade de representação 2D para que a gente possa ter acesso a esse protótipo virtual, né? Então, a nossa indústria ela é uma indústria que ela funciona na pressão, né? Então, como vocês falaram, vai melhorando, cada vez mais vai ficar menor essa diferença, porque vai ser adotado cada vez mais o BIM, aí vai ter que pressionar em algum outro lugar, não vai ter que ser na qualidade, vai ter que ser em processo, ou às vezes em industrialização mesmo, trazer coisas mais industrializadas já para o canteiro, não fazer fazer tanta coisa dentro do canteiro, né? Até algo que a gente não chegou a citar aqui, comentar, mas a obra antes da obra, quantas possibilidades vocês não tiveram antes de identificar, às vezes, uma solução que fica cara porque é muito perigosa para executar. Mas você tem essa possibilidade até de não só ter um retorno financeiro visível, mas um retorno potencial em danos trabalhistas, em um acidente, em paralisação de obra, né? É algo que não se comenta tanto. E uma coisa que a Cristina falou, né? Infelizmente, a gente vê que tem muita gente ainda que tenta
na tentativa de disseminar mais o conceito, acaba disseminando ele de uma maneira muito sensacionalista, ou então transmitindo ainda de maneira equivocada, né? Mas vocês fizeram aí de maneira perfeita, né? Falou assim, ó, esse aqui é o resultado, e as pessoas estão vendo, você fez aquele quadro resumido, né? Parabéns, obrigada, mais uma vez. Poxa, legal a tua percepção, de verdade. Nunca tinha escutado dessa maneira, assim, como tu falou. Ainda bem que vai ficar gravado, dá para repetir. Já viu, né, Carol? Puxando um gancho um pouco do que a Carol falou, né, essa questão da comunicação, várias cidades brasileiras a gente já vê que estão desenvolvendo manuais, né? Então, o manual de implementação BIM, ou o manual de desenvolvimento de projetos em BIM. Você já tem alguma coisa nesse sentido produzida aí em Pernambuco, alguma coisa que vá um pouco nesse sentido, né? A gente vê em Florianópolis que a gente já tem o Manual de Santa Catarina, né? Então, tem algumas outras cidades que eu acho que já estão também desenvolvendo coisas desse tipo. Para vocês aí, vocês já têm alguma coisa formalizada? Não, a gente ainda não tem um manual e a gente acabou, foi um dos nossos primeiros passos na época do projetista, ainda na época de compatibilização somente, né? Foi um estudo, foi um conhecimento onde a gente se aprofundou no manual de Santa Catarina, no manual de Paraná, né? Que são 2 manuais top de linhas aí, e os primeiros a ser lançados no Brasil, uma boa referência, além de códigos, né? Eu tenho uma palestra, a gente tem uma palestra que fala justamente dessas situações, né? Tanto a nível Brasil quanto a nível mundo, em relação a essas padronizações. Isso. Mais alguém tem alguma questão, gente, que queira colocar ou queira tirar alguma dúvida? O link do Instagram está ok? Para mim não abriu o link aqui. Eita, eu acho que eu errei. Eu peguei... Deixa eu mandar novamente. Ainda bem que falaram aí. Pronto. Agora foi. Estão convidados a curtir aí as postagens. Já vamos aumentar o número de seguidores. Ah, legal. Beleza. Mais alguém tem alguma questão para colocar? Alguma coisa que queira comentar? Pode falar. Mayara, vai ficar... essa palestra vai ficar gravada no YouTube, é isso? Você vai ver de uma forma de colocar no ar. Então, na hora que eu paro aqui a gravação, ele fica no meu drive, daí eu vou ver depois, né? A Carol vai ficar responsável, inclusive, para ver se a gente consegue colocar o link no YouTube do Algoritmo, que é o nosso grupo de pesquisa. Se a gente conseguir, a gente vai colocar lá sim. Maravilha. Tem algumas pessoas aqui que estão no pessoal aqui perguntando se vai ficar gravada, porque não deu para acompanhar. Para acompanhar, né? Não, a gente vai tentar colocar assim. Acho que foi super, super bacana, super produtivo. E a gente já começa uma conversa, né? A partir dessa palestra, espero que venham outras, né? Que a gente comece a estabelecer essas conversas para essa implementação realmente em todos os lugares, né? Bom, queria agradecer, então, a participação de todo mundo que está aqui presente, especialmente a disponibilidade dos Lucas, né, de participar com a gente, de compartilhar um pouco das experiências, né, que a gente vê que também, ontem a gente estava comentando sobre isso, né, dessa dificuldade também de empresas disponibilizarem o material que está trabalhando, né, então muitas empresas elas não gostam de mostrar os seus processos, mostrar o seu desenvolvimento. Então, queria agradecer muito a disponibilidade, a possibilidade que vocês deram da gente discutir um pouco em cima do tema e convidar todo mundo também para continuar. Amanhã a gente vai ter mais uma palestra do Alan e, em seguida, na sexta-feira, a gente vai ter uma palestra sobre parametrização e fabricação digital,
que também é um assunto que a gente aborda um pouquinho na pós-graduação. Então, uma empresa daqui de Campo Grande, ela vai fazer uma abordagem sobre a produção deles, tá bom? Bom, obrigada a todos. Boa Maravilha. noite. Boa noite, Obrigadão. pessoal. Agora Boa boa noite para todo mundo, né? Agora, boa noite. Isso, agora é boa noite para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Valeu aí o time da Projeto 5D que participou também da palestra. É muito bom. Legal. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.